dizer que é um prazer estar aqui hoje reunidos para falar de um tema tão importante, que são os testes de proficiência em inglês. Estão cada vez pontuando mais nos currículos, além do inglês ser uma língua tão importante da gente conhecer no tempo de hoje, quase obrigatório. Então, nós convidamos especialistas para discutir hoje sobre esse tema e nos dar dicas para como fazer essas provas, né, ser aprovado nessas provas e conseguir o certificado de proficiência em inglês, né? Estamos começando a palestra com o nosso primeiro palestrante da tarde, que é o Sandro Darfi. Ele é o TOEFL Trainer, idealizador do TOEFL Success, palestrante e cofundador do ELT Plus e professor de língua inglesa, atuando na área de ensino de idiomas há mais de 20 anos. Seja bem-vindo, Sandro. Quero agradecer muito sua presença e por estar aqui hoje ajudando a gente. Eu que agradeço, Gabriel. Realmente uma grande satisfação estar aqui com todos vocês. Uma boa tarde a cada um dos presentes. Realmente é um prazer e uma honra estar aqui falando com vocês sobre esses exames de proficiência em língua inglesa. E quero já iniciar, né, para a gente otimizar o nosso tempo. Acredito que a maioria de vocês já saibam do tema, né, TOEFL e IELTS, tudo sobre as principais provas de proficiência em inglês. Então, a Gabriela vai me auxiliar em relação a perguntas no chat, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu vou buscar fazer uma coisa um pouquinho interativa, não só vou falar, explicar. Vou dar uns momentos para vocês, porventura, virem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. Todo mundo já consegue visualizar a minha tela, a propósito? Puderem responder no chat ou abrir o microfone para responder, tranquilo. Sim. Sim, dá para ver tranquilamente. Perfeito, bacana. Então, vamos lá. Eu sou o Sandro, como a Gabriela muito bem apresentou, e vamos iniciar, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria apresentar as provas em si, né, tanto o TOEFL IBT quanto o IELTS. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que, assim como o TOEFL, o IELTS tem versões diferentes, modalidades diferentes, versões diferentes. E, bom, pela pesquisa que eu fiz, as provas que vão ser de interesse de cada um de vocês vão ser o TOEFL IBT, a modalidade IBT, que é a mais procurada, tá? E o IELTS Academic. Existe uma outra modalidade, quer dizer, na verdade, algumas outras modalidades do TOEFL, mas as duas principais são o TOEFL IBT, a que eu vou resumir, né? Explicar para vocês como funciona, e algumas outras, as duas principais, IBT e ITP. O IELTS tem basicamente duas modalidades, duas versões principais. IELTS Academic, que é o que eu vou detalhar para vocês nessa tarde, e o IELTS General Training, tá? Mas agora, sem mais delongas, como que vai funcionar o primeiro teste, o TOEFL IBT? Bom, como vocês podem visualizar, o TOEFL IBT ele é realizado 100% pelo computador. E o TOEFL é de responsabilidade da Organização Educacional ETS, que é uma instituição norte-americana, tá? E esse teste está disponível no mercado desde 1964. Eu não sei a idade de nenhum que está aqui, mas esse teste existe 20 anos antes de eu nascer, então já é um teste muito bem consolidado no mercado e é de responsabilidade da ETS, ok? Deixando bem claro que um pouquinho diferente do IELTS, o TOEFL é realizado 100% no computador. Já o IELTS Academic, que é a versão que vai ser o foco da nossa conversa hoje, ela é de responsabilidade de uma tríplice parceria do British Council, Cambridge Assessment English e IDP Australia. Então, essas instituições são responsáveis pela administração do teste, né, pela aplicação dele tanto aqui no Brasil como nos demais países onde o IELTS é aplicado, principalmente Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, ao passo que o TOEFL tem maior abrangência em universidades norte-americanas, canadenses. Então, eu queria detalhar um pouquinho sobre o IELTS também, que ele pode ser feito tanto no papel, como vocês podem ver na ilustração, como no computador, tá? O IELTS é um exame que está no mercado há um pouquinho menos de tempo em relação ao TOEFL. Na verdade, mais de 20 décadas de diferença, né? Matematicamente falando, 25 anos de diferença. Então, o IELTS é mais jovenzinho, se a gente pode dizer dessa forma. Sandro, o que quer dizer TOEFL? TOEFL vem a ser Test of English as a Foreign Language, ou seja,
teste de inglês como uma língua estrangeira. Afinal, as pessoas que realizam o TOEFL, assim como eu, assim como você, não são nativos de língua inglesa, né? São pessoas de outras nacionalidades, que não têm a língua inglesa como língua oficial, tá? E IELTS, Sandro? IELTS, International English Language Testing System, ok? Então, basicamente, uma introdução de cada um desses exames para vocês. Legal, agora vamos começar a entrar na parte de formato. A parte da esquerda refere ao TOEFL IBT, a da direita ao IELTS, tá? Assim como o TOEFL aqui à esquerda, o IELTS vai apresentar exatamente o mesmo número de módulos, de sessões. Reading, Listening, Speaking e Writing. Qual é a diferença? A ordem do IELTS é diferente. No dia da prova, vai começar com Listening, Reading e Writing, e diferente do TOEFL, que você realiza todos os quatro módulos no mesmo dia, num único dia, o IELTS, você vai realizar os 3 primeiros numa data, e o speaking, né, o módulo de speaking, que é uma entrevista pessoal, é numa outra data. Você não costuma realizar tudo de uma única vez. Bom, vamos lá. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o formato do TOEFL, mas no ano de 2019 ele passou por algumas atualizações, ok? Como assim, Sandro? Vamos lá. O primeiro módulo de reading, de leitura, anteriormente a 2019, ele tinha de 12 a 14 questões para cada uma dessas passagens de leitura. Notem que são de 3 a 4 textos que você vai trabalhar na prova, cada um hoje com 10 questões, tá? E você vai passar aproximadamente 54 a 72 minutos nesse primeiro módulo. Já para o IELTS, o primeiro módulo é listening, tá? Você vai ter 30 minutos nesse primeiro módulo, e em 30 minutos você tem 40 questões para responder. Tá? Questões das mais variadas subhabilidades de listening. Assim como na etapa de reading do TOEFL, você tem das mais variadas subhabilidades de reading nesse primeiro módulo. Segundo módulo do TOEFL, eu vou meter a cada um deles, depois eu passo para o outro, que pode ser que integrar um com o outro possa ser confuso. Vou focar em um, depois eu passo para o outro. Tá? O segundo módulo do TOEFL IBT vem a ser listening. Anteriormente, as atualizações de 2019, você tinha de 3 a 4 academic lectures, que são conteúdos de assunto acadêmico. Tá? Hoje são de 3 a 4 apenas, eram mais. Tá? 2 a 3 conversations, com 5 questões cada. As academic lectures, 6 questões. Qual a diferença principal entre as lectures e as conversations? Aqui, esse segundo formato de áudio, você tem um conteúdo que não é necessariamente de assunto acadêmico. Tá? Você vai ouvir coisas relacionadas à vida universitária, né, o cotidiano no campus, mas o tópico mesmo central sobre o qual você vai ouvir não é algo exatamente acadêmico, diferente das lectures. Segundo módulo aqui, 41 a 57 minutos. Ok? Já o terceiro módulo, que é o módulo de speaking, igualmente a reading e listening, hoje são menos questões. Tá? Anteriormente a essas atualizações, eram 6 questões nesse terceiro módulo. Hoje são apenas 4. Uma que a ETS vai chamar de independent e 3 que ela chama de integrated. Terceiro módulo você passa 17 minutos apenas, bem rapidinho. Quarto módulo, último aqui do TOEFL, não menos importante, writing, não teve qualquer alteração, qualquer mudança. Eram 2 redações, 2 tasks, hoje seguem as mesmas questões. Uma redação que a ETS vai chamar de integrated, e a outra chamada independent. Nesse quarto e último módulo, você vai passar 50 minutos, tá? Mas eu vou detalhar cada um desses módulos para vocês já, tanto do TOEFL quanto do IELTS. Voltando para o primeiro módulo do IELTS, né, onde você passa 30 minutos completando 40 questões, você tem uma gama das mais diversas subhabilidades de listening, ok? Múltipla escolha, você vai ter que relacionar informação, completar campos, você vai trabalhar com resumo também, e a gente vai começar a detalhar isso já. Segundo módulo, módulo de reading, notem que aqui é o inverso, né? O primeiro do TOEFL é o segundo do IELTS e vice-versa. Aqui nós temos 60 minutos, 1 hora, para você realizar 40 questões. Assim como o módulo de listening, você tem das mais variadas subhabilidades de reading a serem exigidas de você, a serem mensuradas no dia da prova.
múltipla escolha, você vai trabalhar com resumo também, você vai relacionar a informação com a outra, enfim, categorias, muita coisa que a gente vai começar a falar já já. Terceiro módulo do IELTS, Writing. Novamente, aqui, né, você tem invertido, o terceiro do TOEFL é o quarto do IELTS e vice-versa, né? O terceiro do IELTS é o quarto do TOEFL. Mas, voltando aqui ao tópico central, você tem 60 minutos no módulo de Writing, são 2 redações, algo parecido em relação aos dois testes. E, por fim, não menos importante, você tem o quarto módulo no IELTS, que é Speaking, tá? O que eu posso dizer já de cara em relação a esses 2 formatos? Pessoal, são 2 exames de língua inglesa, ok, nível internacional, porém, as habilidades que são mensuradas em cada um desses testes, vocês vão perceber que são bem diferentes. Sandro, qual é o mais fácil e qual é o mais difícil? Eu não sei. Cada um tem a sua percepção particular. O que eu posso dizer é que são 2 testes bem distintos. Muitas pessoas se identificam com o TOEFL, muitas pessoas vão se identificar mais com o IELTS, é uma questão muito pessoal, ok? Vocês vão perceber isso ao decorrer dessa nossa conversa. Alguma pergunta, comentário até aqui? Eu vou dar uma olhadinha no chat. Por enquanto, acho que não, né? Tá, okay. Só questão administrativa de vocês. Bacana. Seguindo em frente, eu vou começar a detalhar como funciona cada uma dessas etapas no IELTS, assim como as mesmas partes, né, as mesmas sessões no TOEFL IBT, ok? Vamos lá, então. Como que isso vai funcionar? Como primeiro módulo, eu vou começar com a primeira etapa do TOEFL IBT, que é Reading, a etapa de leitura e interpretação. Como vai funcionar isso no TOEFL IBT? Inicialmente, você tem de 3 a 4 passagens de leitura, tá? Naturalmente, como são testes de formato acadêmico, você vai ter no TOEFL IBT, em média, 700 palavras por cada uma dessas passagens de leitura, ok? E cada uma dessas passagens, cada um desses textos, vai te apresentar 10 questões. No total, né, 30, claro. No caso, se o seu teste tiver 4 textos, 4 passagens de leitura, naturalmente, estamos falando de 40 questões, ok? Bacana. E quanto tempo você vai ter para realizar esse primeiro módulo? Vamos recapitular isso. Caso a sua prova tenha apenas 3 textos, 54 minutos. Em caso a sua prova apresente 4 textos, são 72 minutos. E como que isso vai funcionar? Como que eu vou dividir? Ok. Primeiro ponto que eu queria deixar bem claro, o TOEFL ele é realizado 100% no computador, queria frisar isso, e você trabalha com software, um programa de software que vai avançando conforme você manipula, avança, volta. Só que essa questão de avançar e voltar nas questões, você só consegue nesse primeiro módulo de Reading, tá? Você tem de 3 a 4 textos, você pode avançar conforme você finaliza a questão, avançar de novo, retornar, mudar de opção, não tem problema nesse primeiro módulo, tá? Assim como a questão da gestão de tempo. Isso vai ficar 100% a seu critério, a forma que você decidir. O que eu posso dizer é, se nós dividirmos 54 minutos por 3 textos, você vai ter em média 18 minutos, 54 minutos ou 72. Se nós dividirmos o número total de tempo pelo número de textos, você vai ter em média 18 minutos. Eu tenho só 18 minutos por textos? Não. Isso é uma sugestão para você fazer uma administração de tempo, né? Um manejo de tempo de maneira mais tranquila, uma vez que é uma média que você tem para cada um dos textos, mais as questões, ok? Seguindo em frente, mesmo módulo que eu gostaria de apresentar para vocês, explicar como funciona para vocês, na verdade, módulo de Reading do IELTS, ok? Como vocês podem perceber, um único texto do IELTS já é mais longo do que o texto do TOEFL. Tá? Enquanto você tem no TOEFL na faixa de 700 palavras por passagem de leitura, a prova do IELTS vai te apresentar mais de 810 palavras em média por texto. Então, cada um dos textos, se você tem 3, são 2 páginas, né, como vocês podem visualizar. E como vai funcionar? A gente vai ter um total de 2.150 a 2.750 palavras nesse módulo. Aqui eu estou mostrando as palavras, o número total de palavras por módulo. São 40 questões, ok? E quanto tempo você vai ter?
60 minutos, ok? Assim como essa primeira parte no TOEFL, a questão do manejo do tempo nesses 60 minutos, primeiro texto, segundo, terceiro, fica a critério da sua velocidade particular, tá? Se você terminar antes, maravilha, você vai ter tempo para revisar suas questões. Se você precisar de 60 minutos para fechar as 40 questões, não tem muito o que fazer, tá? Legal. Assim que vai funcionar, a grosso modo, tá? O módulo de reading e o módulo os dois módulos, né, de reading, tanto no primeiro teste que eu mostrei o TOEFL, como no reading. E eu queria começar a detalhar para vocês como vai funcionar, como vão funcionar, na verdade, as principais habilidades tanto de reading do TOEFL como reading do IELTS. Iniciando com o do TOEFL, tá? Aqui a gente tem uma típica passagem de leitura do módulo de reading. Vai funcionar. Isso aqui é uma captura de tela do software que eu utilizo com meus alunos, simulando a própria prova, é bem parecido, e esse software de material oficial dessa empresa que eu falei, sobre a qual eu falei para vocês inicialmente, que é a ATS, a organização educacional responsável pelo TOEFL. Então, ali em cima você tem um botãozinho de Next, para você ir para a próxima tela, e aqui a gente tem uma típica questão do módulo de Reading. Tá? Essa questão aqui é de informação factual, informação real. Você vai ter algo que eu acho interessante ressaltar no Reading, que é bem parecido com o vestibular. Tá? As questões, você já vai direto para elas, você não precisa ler o texto todo para começar a sua interpretação. Notem que uma coisa interessante é que você tem em destaque a parte do texto, o parágrafo do texto, onde está a primeira questão. Então, notem que question 1, a primeira questão, é sobre o primeiro parágrafo. A segunda questão, provavelmente, vai ser sobre o primeiro parágrafo também, e vai estar em destaque, ok? Para ajudar você a identificar a informação com maior facilidade. Tá? Então, a gente vai se atentar à questão. Aqui, para explicar para vocês como é que a gente vai fazer. Você vai fazer uma breve leitura dessa parte que está em destaque, que está destacada para você, e aqui você vai buscar identificar informação específica. Normalmente você tem um parágrafo em destaque, né, para você já ir direto ao ponto e otimizar o seu tempo de gestão, otimizar a sua gestão de tempo nesse primeiro módulo. Você vai fazer a leitura, vai ver que tipo de informação que está sendo perguntada e, né, você tem que se atentar à questão sempre de tempo. Bom, aqui a gente tem destacado essa primeira frase, que eu vou chamar a atenção de vocês, e essa primeira frase, ela vai ter informação-chave transcrita de outra maneira, né? Isso a gente chama de paraphrasing, parafrasear, que é uma subhabilidade fundamental na prova do TOEFL IBT, que é a capacidade de você entender informação que é colocada de uma outra maneira, mas mantendo o mesmo sentido, ok? Então, você vai se atentar ao que está ali em destaque naquela frase, por exemplo, daquela parte destacada, e vai ver qual das opções que melhor vai transcrever aquela ideia. Tá? Então, se a gente parar para ler isso aqui, você vai perceber que o que eu sublinhei ali vai transcrever, a letra C vai transcrever basicamente o que eu tenho em destaque ali. Então, você vai focar em informação-chave, e essa informação-chave, naturalmente, não vai ser entregue de bandeja. Ela vai estar ali colocada com outras palavras, de repente com vocabulário diferenciado, estrutura gramatical diferenciada, e nós vamos nos atentar a isso para buscar chegar à informação correta. Um outro tipo de subhabilidade de reading, muito comum também no primeiro módulo, é nessa questão de sentence simplification. Como assim, Sandro? Você vai ter uma frase de um dado parágrafo, essa frase novamente vai estar em destaque, e você vai ter 4 opções que vão transcrever a ideia principal naquela frase original destacada. Então, novamente, a gente trabalha com essa ideia de paráfrase, entender significado que está ali colocado de outra forma, com outras estruturas gramaticais, vocabulário diferenciado também, mas que vai dar a mesma informação, que vai dar o mesmo sentido para a gente. A gente vai fazer a leitura disso, vai buscar entender. Como eu disse, né, vamos trabalhar com paraphrasing. Novamente, você tem em destaque onde vai estar a informação que você vai procurar para chegar à resposta correta. Deixando bem claro, pessoal, que a etapa de reading no TOEFL é 100% múltipla escolha, o que é bem diferente do outro teste que eu vou começar a detalhar, o IELTS,
vocês vão ver que o formato de questões do primeiro módulo Reading é bem diferente, as questões são bem diferenciadas em relação ao TOEFL, tá? Então, bem parecido com o primeiro exemplo que eu dei para vocês, aqui a ordem da informação é apresentada de uma outra forma. O início da resposta correta, que é a letra D, a quarta opção aqui, ele está ao contrário. Então, a parte final é o começo da resposta, tá? E o início, né, a gente tem a informação colocada de forma reversa, o que é muito comum quando a gente trabalha com paráfrase. A gente tem o mesmo sentido, mas de repente uma informação que está aqui, está nesse local, vai estar em outro, mas, novamente, exprimindo a mesmíssima ideia, o mesmíssimo sentido, né, significado que a gente está buscando. Outra subhabilidade de reading, pessoal, é de resumo, ok? Normalmente a 10ª questão de cada conjunto de questão de cada texto vai ser uma questão de resumo. Então, como vai funcionar? Você vai ter uma frase inicial, que seria o tema do seu resumo, tá? E você vai ter que completar esse resumo de acordo com 3 escolhas. Você normalmente vai ter de 6 a 7 opções. Você vai escolher aquela opção que vai abranger a maior parte do que a passagem de leitura cobre. Então, você vai selecionar 1, 2, 3 das opções e vai identificar o que vai apontar os pontos principais. E nesse momento, sim, eu oriento você a ler o texto, né, com maior atenção, com mais profundidade, não vai ser aquela leitura, né, por cima, assim, um skim reading, vai ser uma leitura mais aprofundada no sentido de entender melhor pontos principais, ok? Então, não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, scan reading, que vem a ser uma técnica de leitura mais rápida para você localizar fatos em um texto, tá? E para isso, a gente não consegue simplesmente passar o olho rápido, não. Você vai ler com rapidez, ok? Mas não tanto igual às questões anteriores, tá? Em questão aqui, nós vamos ter a primeira opção, a penúltima e a sexta. O que a gente vai fazer, o que eu costumo fazer no treinamento, perdão, é explicar o porquê das opções corretas serem corretas, caso você, né, não entenda a razão de tal ponto não resumir essa passagem como é a proposta dessa questão de resumo, tá? Aqui a gente já passa para as questões de reading. Aqui está uma típica questão de passagem de leitura do módulo de reading do IELTS. Notem que aqui você não tem apenas uma página, você tem 2 de um único texto, ok? E a gente começa o trabalho de Reading Comprehension, que vai variar bastante em relação ao Reading do TOEFL. Você não tem somente múltipla escolha, você tem uma gama muito variada, muito diversa, que eu acho bem bacana para o seu desenvolvimento linguístico no IELTS, que vai pedir para você, por exemplo, completar um flowchart. Você vai querer entender, por exemplo, um processo que está sendo colocado ali para ti. E no caso dessa questão particularmente, você vai usar as datas que estão nessas opções, que elas vão te ajudar a identificar com mais rapidez a parte correta do texto para cada uma das questões, tá? E algo que vai te ajudar também é saber que todas as respostas devem ser palavras que estão no texto. Essas questões de 1 a 5, elas vão se referir, naturalmente, a esse primeiro texto que eu apresentei para vocês. Então, vocês vão lá, verificam a questão, voltam no texto, conferem, e aqui, prestem atenção, porque está sendo pedido que você use apenas uma palavra do texto, não 2, não 3, apenas uma palavra, por isso que está em destaque, está em negrito, para você se atentar ao número de palavras que você vai precisar, além dessas dicas que eu já coloquei aqui ao lado. Então, aqui é uma das subhabilidades mensuradas exigidas de você no primeiro módulo, Reading, no IELTS. Seguindo em frente, esse outro tipo de questão que vai pedir para você identificar informação específica no texto. Você tem que ler o texto e entender se tal informação é verdadeira, falsa, ou se ela não está lá presente, se ela não é dada, né? Algo interessante é saber que essas questões vão estar em ordem cronológica de acordo com o texto, tá? Então,
A opção 6, 7, 8, 9 são informações que vão aparecer no decorrer da passagem em forma cronológica, em ordem, numa sequência. Algo que eu também devo destacar é o seguinte: essas questões vão estar numa ordem cronológica, mas as respostas elas não vão estar uniformemente espalhadas no texto também, porque senão seria muito fácil. Tá? Elas podem estar bem espalhadas e você que vai ter que ler, e identificar que informação é correta, que informação é verdadeira, que informação é falsa e que informação não é dada para você. E falando nesses dois tipos de frases, as falsas e as que não são dadas, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: a frase falsa, tá? Ela é diferente da informação que não é dada. Então, muita atenção para essa diferença. A que é falsa simplesmente vai apresentar informação que é oposta em relação ao que a passagem de leitura e que o texto te apresenta. E, naturalmente, a que não é dada simplesmente não existe, tá bom? Então, muita atenção a essa diferença. Isso aí pode confundir um pouquinho inicialmente, uma vez que você não está familiarizado com esse tipo de questão no IELTS. Ok. Seguindo em frente, nós temos aí um outro tipo de questão de reading, uma nova subhabilidade de reading no primeiro módulo do IELTS, perdão, no segundo módulo do IELTS, que é reading, primeiro do TOEFL. Aqui nós temos o uso de palavras a partir do texto. E, novamente, eu vou destacar para vocês a questão do número de palavras e aqui também a numeral. 3 palavras que você vai precisar aqui, não mais que 3 palavras e ou um numeral, ok? Então, a gente vai se atentar a alguns pontos. E, para isso, pode ser que você precise retornar ao início da passagem para entender onde a informação que você precisa vai estar, ok? Novamente, né? Note a quantidade de palavras que você pode usar na sua resposta. Se você pode usar no máximo 3 e colocar 4, erro. A sua pontuação vai ser penalizada. Então, muita atenção. Pode ser até 3. Pode ser 2 palavras? Pode. Pode ser apenas uma? Pode. Normalmente, quando você tem até 3, pede-se que você escreva 2 no mínimo e 3 no máximo. É comum. Outra subhabilidade de reading, pessoal, é a questão de você completar resumo com a ajuda de uma caixinha. Aqui nós temos essa Summary Completion with a Box. Então, você tem um texto a ser completado com opções que estão ali à sua disposição, ok? Eu queria dar umas dicas aqui, ó. Por exemplo, uma dica para a questão 31. 31. As palavras opinions and views, na primeira frase, elas vão ter um significado similar, parecido. Então, que palavra do começo do parágrafo 3 tem esse sentido? Sempre se atentando a algumas dicas que vão facilitar nós chegarmos vão nos facilitar chegar à resposta correta, ok? Legal. Então, sempre, atenção às instruções, muita atenção às direções do que você tem que fazer, e, inicialmente, todo o teste é novidade para você. Então, assim, simplesmente assumir que você já entendeu pode te conduzir ao erro, ok? Uma das coisas bacanas aqui nesse tipo de questão é que, às vezes, é dito para você em que parágrafo você vai encontrar a informação. Então, leia parágrafo tal, no caso aqui, ó, complete essa questão de acordo com o parágrafo 3. Então, você vai lá, voltar ao texto e vai dar uma olhadinha no parágrafo ao qual você tem que se atentar para chegar à resposta correta. Não sei se tem alguma pergunta aqui no texto. Sobre aquela prova do TOEFL, que você deixou o modelo do aplicativo que você usa, né, para fazer algo similar, simulando o TOEFL. É um software, na verdade, é um software. Na prova, é aquela conformação mesmo que tem o texto do lado da pergunta? Exato. Eu lembro de um dos candidatos que realizou a prova recentemente, a pessoa falou, caramba, Sandro, é exatamente o que a gente treinou. Porque eu trabalho com material oficial, justamente para a pessoa ter essa experiência de realização da prova, igualzinho vai ser no dia do teste. Então, você aumenta o nível de confiança. Pô, peraí, eu já vi isso aqui. Né? Então, você fica mais confortável, já sabe o que tem que fazer. Né? Então, essa questão de estar mais tranquilo, essa questão emocional,
é um dos pontos também a serem considerados. Afinal, fazer uma prova para muitas pessoas, uma prova da importância do TOEFL, do IELTS, é um fator de estresse para muitas pessoas, né? Então, se familiarizar, opa, eu já vi isso, sei como é que funciona, vai te acalmar, vai aumentar o seu nível de segurança. Última questão que eu destaquei, pessoal, para esse primeiro módulo de reading do IELTS, é também de resumo, de completar um resumo. Qual a grande diferença aqui, pessoal? Não tem a caixinha. Não tem uma lista de palavras, de expressões de onde você vai tirar a resposta. Então, aqui, você tem que se atentar ainda mais a onde você vai identificar essas palavras. E também outro destaque, que eu coloco, não mais que 2 palavras. Então, para cada uma dessas aqui, no máximo 2 palavras que você vai precisar. A partir de 3 palavras já é um erro. E essa questão vai ser eliminada. Então, muita atenção ao que é colocado para ti, tá? Uma dica aqui, da questão 24. Tenta buscar um numeral, né, uma cifra que está logo abaixo de 30%. Also, just under 30% of the airport surveyed, lá. Então, peraí, eu tenho que identificar uma informação, uma cifra, né, uma quantidade, que é pouquíssimo abaixo de 30%. Outra dica aqui para a questão 25. Refraseie, né, coloque com outras palavras a primeira parte da frase. Vamos lá, você tem aqui. However, the main users of the facilities are... Who are the main users of airport facilities? Ou seja, quem são os principais usuários das instalações de aeroportos? Você vai se fazer essa pergunta e você vai buscar informação dessa maneira. Como se a questão em si fosse uma auto-pergunta e dessa forma você já vai lendo e buscando identificar justamente esse tipo de informação. Pessoal, basicamente isso é o que eu queria falar sobre o primeiro módulo, o módulo de Reading. Sim, a dica que eu esqueci de compartilhar com vocês. Naturalmente, o uso do título, né, desse resumo vai te ajudar a encontrar o local certo do texto. Então, o título, o tópico, né, a palavra central, esse tipo de informação-chave vai ajudar a gente a identificar com maior facilidade informação no decorrer da passagem. Alguma pergunta sobre reading? Eles estão perguntando aqui onde que encontra as provas anteriores e se eles disponibilizam. Tá, vamos lá. Assim como o TOEFL, o IELTS tem muita coisa disponível na internet, tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, tentem verificar no site das organizações educacionais responsáveis por esses testes. Eu falei inicialmente da ETS, né? ETS, que é uma organização educacional americana responsável pelo TOEFL. E eu falei sobre o British Council, Cambridge Assessment English e IDP Australia. Ou simplesmente, se você colocar lá no Google TOEFL, IELTS, vocês vão ver sites, um monte de sites que vão te dar informação sobre o teste e também material de apoio, testes anteriores. Normalmente você tem pouca coisa disponibilizada para você oficial. E normalmente os primeiros links são de organizações oficiais. Então, a minha primeira dica é sempre buscar nas fontes, né, que você pode confiar. As organizações responsáveis por esses exames. E tem muito material disponível na internet. É interessante você saber o que você pode confiar e o que você não pode. Por exemplo, quem se prepara para o TOEFL, com frequência vai usar esse tipo de material aqui. Conhece bastante o The Official Guide to the TOEFL Test. Esse é da ETS. ETS, como eu disse, né, é a organização educacional responsável pelo TOEFL. Tá? E quem vai se preparar para o IELTS vai procurar um guia de preparação da Cambridge, por exemplo. Tá? Cambridge é uma dessas organizações responsáveis pela administração do teste. Então, eu recomendo fortemente que você se prepare com o material dessas organizações que estão por trás desses exames. Até para você não ter nenhuma surpresa no dia do teste. Né? Opa, peraí, isso aqui não tem nada a ver com o que eu pratiquei. Talvez o material que você usou na prática não seja oficial. Ok? Então, é um perigo que você corre. Tá?
Mas tem muita coisa bacana disponível na internet, pessoal. Até coisa não oficial, na verdade, tem que ser justo. Mas vamos lá, seguindo em frente, pessoal, vamos falar do segundo módulo do TOEFL, Listening. O que você vai ter nesse segundo módulo do TOEFL? 3 tipos de formatos de conteúdo de áudio, basicamente. Você vai ter de 2 a 3 conversations, com 5 questões cada. Você vai ter de 3 a 4 lectures, ou 3 a 4 classroom discussions, com 6 questões cada. Novamente, assim como o módulo de reading, você vai ter aqui 100% das questões de listening, múltipla escolha, tá? E assim como o IELTS, já antecipando, você só ouve uma vez. Você não vai ter oportunidade de ouvir uma segunda vez. Isso não existe no TOEFL, isso não existe no IELTS também, tá? Caso alguém, de repente, queira saber sobre isso. Vamos lá. Você vai ter de 41 a 57 minutos para completar esse primeiro módulo segundo módulo, perdão, do TOEFL IBT. E vamos falar sobre o listening no IELTS. Como vai funcionar? Você vai ter 4 tipos de conteúdo de áudio, tá? O primeiro tipo são 2 interlocutores que vão estar discutindo sobre algum tópico geral com algum propósito transacional, alguma transação que está acontecendo, você vai ouvir e vai identificar informações de acordo com esse conteúdo. Outro tipo de sessão de listening do IELTS é um monólogo. Um interlocutor apenas, discutindo sobre um tópico geral, também com algum propósito transacional. Ele está buscando fazer alguma coisa, você vai ser questionado sobre a informação que essa pessoa está entregando para você. Terceiro tópico, vão ter 2 interlocutores principais, e essa terceira etapa pode ter até 4 interlocutores, na verdade. Notem que aqui o contexto, o tópico, já não vai ser geral, vai ser acadêmico. Então, você vai se atentar ao tipo de assunto. Aqui já vai estar mais relacionado à parte de educação propriamente. A quarta etapa do módulo de listening do IELTS também vai ser apenas um interlocutor, sendo que aqui também o contexto é acadêmico, igual na terceira parte. Ok? 10 questões para cada uma dessas 4 etapas no módulo de listening, tá? E, Sandro, quanto tempo eu vou ter para esse segundo módulo de listening no IELTS? Você tem 30 minutos, tá? 30 minutos e a gente vai começar a detalhar como vai funcionar isso. 30 minutos para você realizar essa etapa, e se você estiver realizando a versão em papel, você vai ter mais 10 minutinhos para transferir as respostas para a área de resposta, tá? Para o cartão de resposta, melhor dizendo. Então, são 40 minutos, na verdade, se você fizer no papel. Se você realizar no computador, esse processo é mais rápido, só para esclarecer. Seguindo em frente, como vai funcionar esse primeiro módulo do IELTS, tá? Eu apresentei o reading do IELTS, mas, na verdade, listening é o primeiro do IELTS. Para eu não ficar cruzando reading com listening, eu fiz tudo na mesma sequência. Reading, listening, speaking e writing. Ok? Então, vamos lá. A gente tem aqui a primeira etapa de listening do IELTS, é onde a gente tem essa conversa entre 2 interlocutores. O contexto aqui vai ser sobre situações do dia a dia. Então, essa primeira etapa, essa primeira subhabilidade de listening vai pedir para você compreender informações que vão estar em algumas categorias específicas. Tá? E você vai, por exemplo, algo que eu acabei de dizer que está aqui como dica, como primeira dica. Lembra que você só vai ouvir o áudio, né, a gravação, apenas uma vez, não mais que uma vez. Novamente, eu quero destacar esse ponto. Atente-se a quantas palavras você pode usar em cada uma das respostas. Isso vai estar sempre em negrito. Não mais que 2 palavras e um número, não mais que 3, não mais que uma. Muita atenção sempre em relação ao número de palavras, a quantidade de palavras que você pode usar. O que mais? Você pode, pessoal, entregar essa resposta por escrito, tá? Ou em numeral, por extenso, perdão. Ou em numeral, né? Usando números. Usando números, né? Usando cifras, naturalmente, é mais rápido e mais fácil, mas fica a seu critério. Tanto um como o outro é aceito. O que mais? Aqui a gente continuando a questão de categorias a serem preenchidas, eu queria chamar a atenção a algo que parece básico, né? Mas é a questão de grafia, spelling. Os nomes das pessoas normalmente são... esqueci spelled em português. São
são ditos, né, as palavras, letras por letra. Como é que a gente diz, gente? Palavra por palavra em português. Como? Eu esqueci a palavra em português. Mas, enfim, você tem... Soletrado, claro, soletrado. Vem em inglês, não vem em português. Olha que maravilha. Os nomes das pessoas normalmente são soletrados na gravação. Então, assim, apesar dessa coisa de soletrar, spelling, ser super básico, muitas vezes vai pegar a gente no pé, tá? Então, muita atenção a algo básico como ABC, né? Como dizia lá o Michael Jackson na época do Jackson 5, as easy as ABC, né? Não sei se vocês conhecem a letra, né? Não sei a idade de vocês, mas enfim. Porque é uma parte que eu considero muito sensível no IELTS, porque uma letra vai diferenciar uma resposta correta de uma resposta equivocada. Eu acho isso um pouquinho cruel, porque a grafia do português é significativamente diferente da língua inglesa. Então, às vezes, uma palavra com a qual a gente está acostumado a usar uma consoante, no inglês tem duas. E, às vezes, por exemplo, a palavra intelligent. Intelligent. Tem dois L's no inglês. A gente só usa um. Então, se porventura você esquecer desse segundo L, pessoal, resposta eliminada, tá? Eu acho muito cruel, mas no IELTS funciona dessa forma. Então, segunda dica, né, em cima disso, verifique que você soletrou toda a resposta corretamente. Uma letrinha equivocada, resposta anulada, pessoal. E realmente isso é muito triste, tá? Eu acho muito triste, muito cruel. Seguindo em frente, a gente tem aqui a questão de completar uma tabela. Você vai ter uma tabela, né? E o que a gente vai fazer com essa tabela? Nós vamos nos atentar bastante antes de ouvir. Você tem... esqueci de dizer. No módulo de listening, você tem alguns segundos antes de ouvir a informação. Então, você tem acesso a essa tabela, vai visualizar com bastante atenção as informações e depois você ouve. Ok. Nisso que você ouve, você vai se atentar a esses subtópicos aqui. E, naturalmente, você vai começar a ver que tipo de informação está sendo pedido, vai ouvir e vai começar a completar. Uma dica aqui para a questão 11, pessoal, é o seguinte, você tem a palavra dolphins, que vem a ser golfinhos. Dolphins and, provavelmente, a próxima palavra que você quer aqui para completar é uma palavra que está no plural também. E você vai se atentar a isso, lembrando de acrescentar a letra S. Lembra que eu falei? Uma letra faz a diferença? No IELTS faz muita diferença. Então, se a palavra é plural você botou no singular, perdeu aquela questão, tá? Dica para a questão 14. Very old, você tem aqui já antecipando a informação que você está buscando. Pode ser que nisso que você está ouvindo, você ouça um sinônimo para very old. Por exemplo, a palavra ancient. Se você ouviu esse sinônimo, você não vai colocar esse sinônimo aqui, até porque very old já está aqui. Então, não repete informação que já é dada. Você quer justamente a palavra que vem depois, não aquela. Até porque isso iria ferir aquela questão de mais de 3 palavras, lembram? Então, pode ser que você coloque, seja uma resposta com 2 palavras, ou com 3, não sei. Aí você bota ancient e mais essas 3 palavras. Passou das 3, errou. Ou 2 palavras em um numeral e mais ancient. Não repete, tá? Não repete o que você ouviu, que já está dado aqui para você. Ok? Seguindo em frente. Essa etapa de listening, pessoal, pede que você também compreenda ideias principais. É muito comum você ouvir e ter, de uma forma geral, aquela clássica interpretação do que está sendo colocado ali para ti. Então, por exemplo, vamos dar uma olhadinha nas questões anteriormente, tá? E nisso que você está dando essa prévia nas questões, busque sublinhar informações importantes que vão te dizer o que exatamente você vai focar nisso que você ouve, nisso que você escuta. Exemplo, questão 22. Questão 22. Você tem aí, the main problem. The main problem. Com certeza você vai querer sublinhar the main problem. E nisso que você ouve, você vai se atentar a the main problem. Ou alguma coisa que é muito próximo a the main problem. Isso vai te ajudar a chegar na resposta correta. Então, nessas questões clássicas assim, de compreensão e interpretação, você, antes de ouvir, sublinha palavras-chave. Ok?
Seguindo em frente. Última etapa aqui, na seção 4, onde você tem um monólogo de conteúdo acadêmico. Algumas dicas que você tem aqui. Você não vai ter um break nessa sessão. Ela é uma sessão que vai... Isso por quê? Das sessões anteriores, você vai ter, por exemplo, da 21 a 25. Aí depois da 26 a 30. Aí você tem um breakzinho. Essa última etapa, você tem 10 questões, da 31 a 40. Não vai ter uma pausa, né? Um intervalo entre questões e outras, um bloco de questões e outra. Então, preste atenção nessas frases. Você tem 10 frases para ler. Você vai ler com toda a atenção antes de ouvir. Tá? Uma dica aqui para a questão 31, por exemplo. Uma dica que eu dei lá atrás, e repito, você vai querer pensar nessas frases como se elas fossem questões. Então, você tem aqui, ó, ceramics date back approximately... When did ceramics start? É o tipo de informação que você está buscando conforme você ouve. Isso pode ajudar você a pensar em palavras e frases nas quais focar quando você for ouvir, ok? Muita atenção. Outras dicas aqui, pessoal, da questão 32 a 34, por exemplo. A resposta da questão 32 é um local. Dá uma olhadinha, ó. The first figurines were made in the area of... na área de... Temos ali algum tipo de região, algum tipo de local. Bacana. Então, eu vou me atentar a algum tipo de lugar. Bacana. E a 33? E a 34? Né? Que tipo de informação está faltando nessas duas próximas questões? Sempre que você tiver esse tipo aqui, ó, na questão 4, nesse monólogo de conteúdo acadêmico, nesse formato, você vai querer se fazer esses tipos de questionamentos. Tá? Tá, que tipo de questão vem depois? É o nome de alguém? É o nome de um lugar? É algum tipo de numeração? É uma data? Se atenta ao número de questão. E é isso que eu queria dizer sobre o segundo módulo, primeiro módulo de IELTS, primeiro módulo de IELTS Listening. Alguma pergunta? Tem algumas perguntas aqui, eu vou ler, peraí. Obrigado por quem falou soletrar para mim mais cedo, tá? Que às vezes falha. A primeira pergunta é que... Peraí, só um momento. A última questão do reading do TOEFL é um resumo do texto inteiro? Estão perguntando. Isso, exato. Mas, naturalmente, né, pessoal, você não vai fazer uma leitura integral. Você vai fazer uma leitura da maior parte do texto dessa vez, mas esse resumo da leitura toda, você vai ter 6 a 7 opções de resposta. Essas opções, elas vão dizer para ti quais são os pontos principais. Dá uma olhada nesses pontos principais primeiro e faz o caminho reverso. O que está sendo apoiado lá na passagem que engloba esse ponto principal aqui? Você faz o caminho reverso. Você não precisa ler o texto todo para conferir ponto principal por ponto principal. Você vai perder o seu preciosíssimo tempo e a gente com certeza não quer isso. Tá bom? Mais alguma outra pergunta de reading, listening? Se os espaços para completar, eles são sempre de acordo com as informações dadas no texto de base. Você pode repetir, por gentileza, Gabriele? Essa pergunta eu acho que é do reading também, que é se os espaços das questões para completar, eles estão sempre baseados, né, sempre de acordo com as informações do texto. Não necessariamente. Isso pode ser de acordo com a sua própria informação, porque a forma como você vai entregar essa resposta pode ser exatamente como você ouve, como você lê, ou talvez se você conseguir entregar a mesma informação em uma outra ordem, é possível. Tá? Então pode ser Ctrl+C, Ctrl+V do que você ouve, do que você lê, tá? Ou você simplesmente formula dentro do número de palavras pedido a mesma ideia e entrega é válido da mesma forma. Então esse espaço vai depender da resposta que você entrega. Ótima pergunta, diga-se de passagem. E também pessoal, então... Perguntaram se a parte acadêmica do listening, né, que tem no final, vai depender da área que a gente vai atuar ou é a mesma para todas as áreas? É a mesmíssima para todas as áreas, tá, pessoal?
Você vai ter conteúdo das mais diversas áreas do conhecimento. História, matemática, geografia, oceanografia, linguagem, psicologia, filosofia, das mais variadas áreas do conhecimento. E a informação mais importante, você não precisa dominar qualquer uma dessas áreas para chegar à resposta certa. Que fique bem claro isso, tá? É uma das razões de eu não gostar daquelas tabelas com essas são as principais palavras que vão cair no TOEFL, que vão cair no IELTS. Balela, não existe isso. Porque lista de palavras de alguma área específica do conhecimento, de repente vai te ajudar, mas não necessariamente é algo que vai estar lá com frequência, rotinamente. São muitas áreas, tá? São muitas áreas. O que eu aconselho é você sempre, o máximo que você puder, ouvir, ler conteúdo relacionado às mais diversas áreas do conhecimento, tá? Isso vai te ajudar. Sempre se expor ao idioma, lendo, ouvindo, falando, escrevendo. São algumas dicas gerais que eu posso dar. Bom, pessoal, seguindo em frente, a gente tem aqui a etapa de listening do TOEFL IBT. Aqui a gente tem um exemplo de conversation, o formato vocês podem ver que é bem diferente do TOEFL, do IELTS, perdão. Vocês completam uma coisa 100% no software. Vocês aqui, por exemplo, vão clicar para ouvir uma conversa, tá? Você vai ouvir essa conversa na faixa de 2, 3 minutos. Somente após ouvir, você vai ter acesso às questões, tá? Aqui a gente tem uma questão. Why does the student go to see the professor? Ok. Então, aqui a gente tem uma questão onde você vai buscar entender o propósito da interação entre os interlocutores. Aqui no caso, por que o aluno vai visitar, vai ver o professor, a professora, né? Então, é comum em conteúdos de conversation uma interação no gabinete do professor, da professora, no expediente, né, daquela pessoa. Tá? O aluno vai até o gabinete dela, até o escritório dela, e tem essa interação, você ouve esse tipo de conteúdo, né, nas conversations. Notem que, apesar de ser em ambiente acadêmico, o tópico não vai ser necessariamente numa área acadêmica. Vai ser uma resolução de problema, vai ser uma dúvida que o aluno vai querer esclarecer com o professor, com a professora. Esse é o tipo de conteúdo que você tem nas conversations, diferente das academic lectures. Então, aqui você tem basicamente que encontrar e identificar o que está sendo discutido, debatido nesse conteúdo, tá? Nesse contexto aqui, como a gente não vai ter tempo de ouvir na íntegra, a discussão, né, a conversa, é sobre como a mulher, a jovem, deveria escrever a candidatura dela para uma escola de graduação. Para pós-graduação, na verdade. Então, ela foi visitar esse professor, essa professora, que eu já nem lembro, deixa eu ver aqui. É uma jovem, como a gente pode ver aí na foto, é uma jovem que visita um professor, né? E esse é o único tipo de informação visual que você vai ter na parte de listening, tá? Nenhuma dessas imagens aqui vai te ajudar muito a chegar à resposta correta. É só mesmo para te situar, você saber quem está conversando com quem, basicamente isso, só um contexto geral mesmo. Why does the student go to see the professor? Ok. Então, respondendo essa questão, como ela vai lá para buscar orientação nesse processo de candidatura a uma pós, ela está buscando advice, né? Conselho, sugestão, orientação sobre essa candidatura, sobre essa aplicação. Aqui a gente tem um outro tipo de conteúdo de listening no TOEFL. What does the professor consider unusual about the student's background? Aqui é uma questão que vai te pedir detalhe, informação específica. O tipo de questão vai ser o que o professor considera atípico, não comum, sobre o background desse aluno, né? Sobre o histórico desse aluno. Então, em questões como essa, você vai ter que, por exemplo, identificar informação específica que está ali claramente entregue para você nessa talk, nessa conversation. Tá? Só para contextualizar vocês. Nesse contexto, o professor menciona 2 vezes que a decisão da jovem de estudar música para geologia,
é bem atípico, né? Vocês não ouviram naturalmente, mas ela quer trocar, ela quer ir da área de música para geologia. E em 2 momentos dessa interação, dessa conversation, o professor comenta, né, algum tipo de estranheza nisso, e essa informação que está sendo perguntada, ok? Só para esclarecer. Então, a gente tem aqui uma detail question, onde você tem que justamente identificar informação específica. Aqui eu queria dar 2 exemplos para vocês também de uma academic lecture, ou simplesmente uma lecture. Nesse contexto, numa aula de ciência do meio ambiente. Então a pergunta aqui vai ser, por que o professor diz isso? Why does the professor say this? Now, why is this an issue? Well, aren't some of you going to want to live in this state for a while? Want your kids to grow up here and your kids' kids? Bacana. O tipo de questão aqui vai pedir para você compreender a função, o propósito do que é dito. Não simplesmente as palavras, mas o que aquelas palavras querem efetivamente dizer. Tá? É um tipo de subhabilidade de listening que é testado. Então, a gente tem que entender, nesse tipo de questão, vocabulário em contexto, expressões idiomáticas, por exemplo, o tom de voz, se tem uma hesitação, se tem uma pausa, se tem, de repente, uma autocorreção em relação ao que a pessoa disse. São algumas habilidades além da linguagem, simplesmente, ok? Eu gosto muito desses tipos de questões porque elas fazem você entender, elas te testam, na verdade, num nível diferenciado. É além do idioma em si, tá, pessoal? Então, eu acho isso bem interessante. Só para contextualizar vocês, o propósito é destacar ao aluno que, ao longo do tempo, haverá sérias consequências no desaparecimento da água. Ele acha que os alunos deveriam considerar o futuro do Estado, ele, no caso, o professor, tá? Ele acredita que os alunos devem considerar o futuro do Estado do Arizona. Claro, isso no contexto que a gente não teve tempo para ouvir, afinal, senão a gente ia se prolongar um pouquinho mais, né? E nesse contexto, a resposta 4, ou a letra D, é a resposta correta. É incentivar, né, encorajar que os estudantes se preocupem com o tópico. E é isso, nós chegamos ao terceiro módulo, Speaking. Como vai funcionar esse terceiro módulo do TOEFL IBT, tá, pessoal? Acho que até que vocês já entenderam que a parte azul é do TOEFL, a parte vermelha é do IELTS, né? Legal, a gente vai começar com esse terceiro módulo vai te apresentar 4 questões, só para esclarecer. Uma que eles chamam de Independent Task, 3 que eles chamam de Integrated Tasks. A primeira parte você tem uma questão que você ouve, tem lá um enunciado, que vai te apresentar 2 questões, pessoal. 2 opções, 2 alternativas, na verdade. Você vai ter que se decidir por uma delas, tá? Você vai ter uma pergunta perguntando qual delas você prefere, qual delas você escolhe. Você vai se decidir por umas, vai apresentar razões e informações de apoio. Você vai ter alguns segundos de preparação, tá? E, por fim, você tem alguns segundos, nesse caso da primeira questão, 45 segundos para entregar a sua resposta. Tá? É assim que funciona a primeira questão do TOEFL. Novamente, eu vou falar sobre isso já já, mas é uma questão que você também realiza 100% no computador. Vamos para a questão de as chamadas Integrated Tasks. Por que Integrated Tasks, antes de qualquer coisa? Porque essas 3 questões, a 2, 3 e 4 do TOEFL, apesar de nós estarmos aqui no módulo de Speaking, elas vão combinar conteúdos de Reading e de Listening. Então, você lê uma passagem de leitura por alguns segundos, você ouve um conteúdo, e depois você vai ter uma questão que vai pedir para você integrar, combinar pontos principais desse conteúdo que você ouviu em relação a pontos principais do conteúdo que você leu. Tá? Novamente, você vai ter alguns segundos de preparação, e, por fim, nessas questões integradas, você vai ter 60 segundos para entregar a sua resposta. Tá? É assim que funciona. Sandro, quanto tempo total eu tenho nesse terceiro módulo do TOEFL? 17 minutos, tá? Bem rapidinho, 17 minutos para essas 4 questões. E, como eu disse ainda há pouco, repito, você realiza 100% no computador, tá? Da mesma forma que Reading e Listening, o software vai gravar as suas respostas
e você segue em frente para o último módulo, tá? Eu queria muito ter tempo para falar sobre critério de avaliação, mas não vamos ter. Mas eu queria só que vocês entendessem bem brevemente que as respostas desse módulo de speaking, elas vão além de vocabulário, gramática e pronúncia, né? Já são 10 anos fazendo a preparação para o TOEFL e para o IELTS, e o que eu mais ouço é: mas a minha gramática está meio assim, está meio assada, a minha pronúncia não é tão boa, o meu vocabulário é meio limitado. Não é só vocabulário e gramática que é avaliado, tá, pessoal? Que isso fique bem claro. A sua capacidade de desenvolver, argumentar, apresentar razões, conectar ideias, tudo isso, né, todo o desenvolvimento do tópico sobre o qual você está falando é avaliado além de gramática e vocabulário. Então, um dos critérios de avaliação da parte de speaking é topic development. É a forma como você vai desenvolver efetivamente a resposta. O que mais? O uso de linguagem. Aqui, sim, é o critério que vai avaliar o vocabulário utilizado, as palavras, as expressões que você escolheu, as estruturas frasais, as construções que você usou, se elas são mais complexas, se elas são mais básicas. Esse tipo de coisa é avaliado, tá? A delivery, basicamente, tem a ver com a forma como a sua voz, né? Como você entrega a resposta. Então, aqui a gente fala de entonação, fluência, pronúncia, a forma como você fala, se é mais rápido, se é mais devagar, se você pausou muito, se você não pausou muito, se você hesitou, se você usou basicamente todo o tempo de resposta, se você terminou antes do tempo total de resposta. Isso é o que esse terceiro critério de avaliação de speaking vai querer analisar, ok? O último módulo do IELTS, mas ainda é o terceiro, tá? A terceira parte. Mas no IELTS, speaking é a última etapa, como eu disse, é realizada numa outra data, tá? Você faz listening, reading e writing numa data, essa última parte do IELTS você faz num outro momento. Bem diferente do TOEFL, pessoal, aqui a interação é humana. Perdão, como assim? É diretamente com uma pessoa, igual a gente está falando aqui, sendo que presencial. Você se dirige a um local e você fala com um examinador oficial que realiza, né, essa prova do IELTS, que vai basicamente interagir com você, te fazer perguntas, e é bem diferente do TOEFL, né? Algumas pessoas vão se familiarizar mais com esse formato, esse fator humano, uma pessoa ali na sua frente com quem você vai falar, vai te olhar. Outras pessoas vão se sentir menos à vontade. Então, como eu disse desde o princípio, isso é uma questão muito pessoal. Alguns acham o IELTS mais interessante, outros acham o TOEFL mais interessante, unicamente pessoal, essa percepção. Então, eu queria falar sobre speaking porque nós vamos ter aqui 3 etapas, tá? 3 partes. A primeira parte, basicamente, você tem questões de tópicos familiares sendo perguntadas para você por esse examinador, examinadora. A segunda parte é dado um cartão para você, algo parecido com isso, e você vai ter que falar a respeito das informações que são colocadas para você ali, tá? A terceira parte, basicamente, você vai ter que entregar informação mais detalhada e também mais abstrata, num nível um pouquinho mais difícil, mais complexo, sobre o tópico da parte 2, tá? Tempo, Sandro, como é que funciona isso no IELTS? Você vai ter de 4 a 5 minutos para a primeira parte, 3 ou 4 minutos nessa segunda e 4 a 5 minutos para essa terceira parte. Toda essa interação é ali de frente para um examinador que vai estar buscando fazer você falar o máximo possível, ok? O trabalho dessa pessoa é conduzir esse momento de oralidade. Ela não está te julgando num nível pessoal, que isso fique bem claro. É basicamente uma avaliação mesmo, tá? Então, no total, a gente tem aqui de 11 a 14 minutos, mas eu vou detalhar como funciona cada uma dessas partes já. Critério de avaliação mais ou menos parecido com o que eu apresentei para vocês lá do TOEFL. Você tem a questão de fluência e coerência, que seria a questão do desenvolvimento de uma maneira geral. Lexical resource, que é a base lexical, palavras, a parte gramatical, né? A variação, o seu alcance gramatical e precisão no que você fala.
E também, não menos importante no IELTS, a questão de pronunciation. São critérios de avaliação do IELTS que ficaria muito extensa a nossa conversa se eu fosse abordar isso hoje, tá? Queria só dividir com vocês 2 etapas de speaking do TOEFL para vocês verem como funciona. Novamente frisando que isso aqui 100% no In this computador. question, you will be asked to talk about a familiar topic. After you hear the question, you will have 15 seconds to prepare a response and 45 seconds to record the response. Some people who unexpectedly receive a large amount of money spend it on practical things, while others spend it for pleasure only. Which do you think is better and why? Begin to prepare your response after the beep. Bacana. Então, como eu disse, essa primeira questão no TOEFL vai te apresentar 2 opções, 2 alternativas. Você vai ter que se decidir por uma delas, até porque vai ser pedido para você dizer qual que você acha melhor, qual você prefere, qual você escolhe e também por quê. Ou seja, você vai ter que apresentar Begin razões... speaking after the beep. Ok, obrigado. Você vai ter que apresentar razões e detalhes de apoio em 45 segundos, tá? Algumas coisas que vão auxiliar a gente a se preparar, a organizar as ideias, né? Estar pronto para, de fato, efetivamente entregar essas respostas. Anotação. Anotação. Parece ser algo minoritário, né? De menor importância no TOEFL, uma subhabilidade essencial para o seu sucesso. E eu detalho isso com muita propriedade no treinamento que eu entrego para te ajudar a se organizar, né? A estar preparado efetivamente para responder essa questão. Uma das ferramentas que eu disponibilizo no treinamento é um esquema, né? Um esboço que vai te ajudar a justamente organizar a informação que você precisa entregar 45 segundos depois. Então, você já ouve essa questão, sabendo que você vai ter que identificar a escolha, dentre as 2 opções que são apresentadas para você. Você vai ter que apresentar razões, né? Pontos principais que sejam consistentes com a sua escolha inicial, né, com a posição pela qual você se decidiu, e também detalhes, exemplos, aqui podem ser exemplos pessoais, na primeira questão apenas, que vão apoiar o que você escolheu inicialmente, tá? E, por fim, você tem 45 segundos nessa primeira etapa, tá? Nessa primeira questão do módulo de speaking. In this question, you will read a short... Só um minuto. Aqui, rapidamente, uma questão integrada. Eu só peguei um exemplo, tá? Para a gente conseguir visualizar como funciona. Questão integrada, você tem reading, listening e, por fim, você fala. Você tem speaking. Vamos ouvir as instruções. In this question, you will read a short passage, listen to a conversation, and answer a question about them. After you hear the question, you will have 30 seconds to prepare a response and 60 seconds to record the response. A student has written a letter to the editor of City University's newspaper concerning the campus health center. You have 50 seconds to read the letter. Begin reading now. Bacana. Primeira etapa que você tem, então, nessa questão integrada é uma passagem de leitura. Você vai ler e vai fazer algumas anotações estratégicas, coisa que eu compartilho no treinamento de preparação para o TOEFL. Logo depois você ouve uma conversation, uma interação entre 2 interlocutores, 2 estudantes, na verdade. Sempre um jovem, uma jovem, eles vão apresentar as posições, né, as opiniões deles sobre a informação da etapa de reading. Você vai ter, então, na faixa de 1 minuto e meio para ouvir essa interação deles e, novamente, fazer essas anotações tão importantes antes de você ouvir a pergunta. Então, você tem aqui, basicamente, essa interação. Você vai ouvir de 1 minuto a 1 minuto e meio, vai fazer essas anotações tão importantes, vai ler a pergunta, a gente vai sempre... Now listen to 2 students discussing the letter. Essa parte aqui a gente não vai ouvir, que não vai ter tempo. Did you read that letter in the paper? Opa! Tá. Então, a gente vai sempre se atentar a esse enunciado, o que está sendo pedido ali para ti. Vamos anotar para organizar as informações que a gente vai precisar entregar logo depois, tá? E, por fim, você tem, para essas questões integradas, 60 segundos, ok? É assim que vai funcionar o speaking no TOEFL.
Speaking no IELTS. Como eu disse, né, são 3 partes, pessoal. Parte 1, basicamente aqui você tem questões de tópicos mais familiares, né? Nada muito técnico, nada muito elaborado. Logo depois você tem aquela segunda parte, onde é entregue para ti um cartão, e a partir desse cartão você tem mais algumas questões, na verdade, de tópicos familiares. Logo depois você vai ter 1 minuto de preparação para pensar a respeito do tópico que é dado para você. Você vai fazer algumas anotações, se você achar interessante, sobre cada um desses pontos sobre os quais você tem que falar. E, por fim, você fala por 2 minutos nessa segunda parte do IELTS. Tá? Terceira parte do IELTS, terceira e já última parte da etapa de speaking. Você vai introduzir o seu tópico, você vai linkar, conectar as ideias e você vai buscar aqui falar por 2 minutos, pelo menos, sem parar. Tá? E é assim que funciona a etapa de speaking da prova de IELTS. Lembrando que aqui é uma interação com um examinador humano. Você não faz essa parte no computador, só para destacar mais uma vez. Quarta e última etapa do TOEFL Writing. Você vai trabalhar com uma tarefa integrada, parecido com o módulo de Writing, parecido com o módulo de Speaking, perdão, e uma tarefa independente, ou chamada tarefa 2, ok? Como isso vai funcionar? Parecido com esse tópico anterior de Speaking no TOEFL, você vai trabalhar com uma etapa de Reading, logo depois você tem um conteúdo de áudio, e depois você tem uma questão. Essa questão normalmente vai pedir para você integrar, combinar pontos principais desse conteúdo de áudio em relação a pontos principais do conteúdo que você leu inicialmente. Então você vai ter aqui alguns momentos de preparação e, por fim, você vai em frente e começa a desenvolver essa primeira redação integrada no módulo de Writing do TOEFL IBT. Logo depois, você tem a segunda redação, essa é chamada independente, Independent Writing Essay, ou simplesmente Task 2. Como você passa 90% da prova do TOEFL IBT com headset na cabeça, a partir desse momento, você pode retirar, você já não vai mais precisar, você já vai ter esse enunciado na tela do computador. Normalmente, na grande maioria do tempo, o enunciado vai ser algo como: Do you agree or disagree with the following statement? Você concorda ou discorda com tal afirmação? Vai ter uma afirmação em destaque, em negrito. Use specific reasons and details in your response. Use informações específicas e detalhe, né, informação de apoio na sua resposta. Então, você tem uma redação mais discursiva aqui, a partir da qual você tem que desenvolver as suas ideias, né, os seus argumentos. E aqui é interessante que eu trabalho com uma tríade AAA. Oi? O que é, Sandra? Tríade AAA? Como assim? É uma técnica que é interessante, onde a gente afirma, argumenta e apoia. Então, basicamente, é isso que a gente vai desenvolver nessa segunda redação. Você vai afirmar pontos, né, afirmar ideias, perdão, argumentar em cima dessa afirmação e também apoiar o que você declarou, o que você afirmou inicialmente. Claro, com consistência, com coerência, de maneira organizada, clara. São algumas das coisas que nós desenvolvemos no decorrer do treinamento nessa etapa de Writing. E aqui você tem 20 minutos, ok? Em 20 minutos, espera-se que você escreva entre 150 e 225 palavras, pelo menos. Tá? Que mais? A segunda etapa, a segunda redação, você tem 30 minutos. E em 30 minutos, espera-se que você escreva pelo menos 300 palavras, tá? Para você ter um bom score nessas duas redações, nessa etapa de Writing. Tá? Critérios de avaliação, bem rapidamente. Development, Organization, Language Use. Coisas sobre as quais a gente falou na etapa de Speaking, mais ou menos parecido. Não vamos ter tempo de abordar isso aqui. Módulo de Writing, como é que vai funcionar? Novamente, algo onde eu vejo muita diferença entre ambos os testes. O que é de parecido que são duas redações também. Sendo que na primeira, você vai descrever informação visual, descrever e resumir. Então, aqui você vai trabalhar com gráficos, você vai trabalhar com diagramas, mapas, gráficos pizza. Então, informação visual. A partir dessas informações, você vai escrever. Tá? É um pouquinho diferente, quer dizer, bem diferente do TOEFL, na verdade.
E a segunda redação é uma das coisas que eu vejo parecidas, né? Você tem aqui uma discursive essay, uma redação discursiva. Então, você vai ter, direto ao ponto, um tópico, né? Um enunciado na tela do computador, né? Até que ponto você concorda ou discorda com tal opinião, com tal colocação. Dê razões e exemplos relevantes na sua resposta, resumidamente, né? Uma afirmação, discuta sobre ambos os pontos e dê a sua opinião. Novamente, uma outra afirmação. Você acha que as vantagens do desenvolvimento sobrepõem as desvantagens? Dê razões para a sua resposta e inclua exemplos relevantes. Então, mais ou menos isso que você vai ter como enunciado, uma redação discursiva nessa terceira etapa, nessa etapa do IELTS. Novamente, eu gosto muito de trabalhar com essa tríade AAA, né, como eu chamo, afirmar, argumentar e apoiar, porque ao longo desses anos eu percebo que desenvolver efetivamente uma redação é um grande desafio para muitos candidatos em inglês. Talvez você, pelo vestibular, pela sua experiência, né, da faculdade, você tenha que escrever bastante. Ótimo. Mas muitas pessoas têm isso como um desafio no outro idioma, no inglês, né, no nosso caso. Então, é algo que eu costumo fazer que ajuda bastante as pessoas, os candidatos. Tempo, Sandro. Você tem 20 minutos para a primeira redação, e aqui nesses 20 minutos espera-se que você escreva pelo menos 150 palavras, 40 minutos a segunda, e espera-se que você escreva aqui 250 palavras. Critérios de avaliação. Task Achievement, eu vou só passar sobre essas palavras-chave, tá, pessoal? Coherence and Cohesion, Lexical Resource, Grammatical Range and Accuracy. Mais informações vocês vão ter no site da ITS, sobre o IELTS. Isso aqui é informação que os guias de preparação trazem com bastante clareza como funciona, mas é algo que, no decorrer do treinamento, né, a gente costuma trabalhar. Eu queria mostrar para vocês como é que vai funcionar efetivamente, na parte do IELTS, os tipos de questões que você tem. Por exemplo, aqui você trabalha com esse gráfico, você tem que identificar características principais e incluir um overview, né, um resumo, vamos colocar assim, um apanhado geral das informações disponibilizadas para você. Lembrando que na primeira etapa você tem 20 minutos e espera-se que você escreva 150 palavras pelo menos. Alguns outros exemplos de recurso visual com os quais você vai trabalhar na primeira etapa de Writing do IELTS. Você tem aí um novo gráfico e uma tabela, e espera-se que você reporte as características principais desse gráfico, da tabela, e também inclua um apanhado de informações, destaques, informações relevantes, você vai incluir também. É comum você trabalhar com mapas também, é uma das possibilidades de recursos visuais com os quais você vai trabalhar na primeira etapa de Writing, e aqui você vai passar pelo menos 20 minutos, e espera-se que você escreva pelo menos 150 palavras. Novamente, você tem que entregar ideias principais do gráfico e da tabela, incluir esse apanhado de informações também, tá? Fazendo comparações sobre as informações de um e de outro dado em 20 minutos, escrevendo novamente pelo menos 150 palavras. A gente vai ter esse enunciado mais direto na segunda redação do IELTS. Você tem esse enunciado e é perguntado para você, você acha que as vantagens de alguma coisa sobrepõem as desvantagens? A partir de uma outra afirmação, quais são as vantagens e desvantagens? Sempre é pedido que você dê razões, argumentos, exemplos relevantes, tá? Para apoiar cada uma das seus pontos de vista. Para a gente fechar por hoje, pessoal, a gente tem aqui uma questão, a primeira questão de writing, do TOEFL. Ela começa com reading, a questão integrada. Você tem uma passagem de leitura que você vai visualizar por 3 minutos. Logo depois você ouve um palestrante, um professor universitário, uma professora universitária. Ela vai abordar o mesmíssimo tópico dessa etapa de reading, sendo que a perspectiva desse interlocutor, pode diferenciar das informações que você tem no texto. Então,
você vai ouvir e vai se atentar a essa perspectiva. O que a professora fala, o que o interlocutor diz, está apoiando ou está se opondo ao texto? Né? A gente vai se atentar ao que o enunciado vai te pedir. Normalmente você pede-se que você resuma os pontos dessa lecture em relação aos pontos principais apresentados no reading, e você tem 20 minutos para começar a entregar a sua resposta por escrito nessa primeira etapa do writing. Tá? Eu também uso um esboço no treinamento para te ajudar, um esqueminha, para te ajudar a identificar com maior facilidade, identificar e organizar com maior facilidade as informações que você vai precisar lá na frente, coisas que eu compartilho, né, no treinamento, que vão te ajudar. E espera-se que nessa primeira etapa do writing, você escreva de 150 a 225 palavras, entregando o tópico do conteúdo, dos dois conteúdos, do reading e da lecture, os pontos principais, 3 pontos principais em cada uma dessas fontes de informações, e chegamos à última questão da etapa de writing, tá? Uma questão mais discursiva, com um enunciado bem parecido com o que a gente acabou de ver no IELTS. Você tem lá, você concorda ou discorda com tal afirmação? Você vai ter uma afirmação em destaque, use razões específicas, exemplos, informação de apoio. Aqui, suas próprias ideias são bem-vindas, tá? E aqui, em 30 minutos, espera-se que você escreva pelo menos 300 palavras para você ter um bom score. Ok, pessoal? Basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente tem 30 minutos para responder as questões ou apenas para ouvir e responder. Se esses 30 minutos são para ouvir e responder ou só para responder. Já ouvi desempenhando, pessoal. Ouvi fazendo. Tá? Uhum. Você vai ter alguns momentinhos antes de começar a preencher para visualizar as informações. Depois você começa. Mas é sempre ouvindo e já desempenhando, já realizando a prova. Até porque você não vai ter tempo depois para fazer isso. Tá bom? Você ouve, preenche. Na versão papel, né, no paper-based do IELTS, você vai ter 10 minutos para transferir para o cartão de resposta. Na versão computador, isso é mais rapidinho, mais dinâmico. E no TOEFL, é 100% no software. Então, na parte de listening, ouviu a questão, vão ter as 4 opções na tela, clicou, o software vai avançar automaticamente para a questão seguinte. Novamente, você vai ouvir a questão. Depois de ouvir a questão, vão ser dispostas para você as 4 alternativas, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Você selecionou, ok. O software vai automaticamente, novamente, avançar para a próxima questão e assim por diante. Eles perguntaram também, as 2 últimas perguntas, se quem não tem grupo formado, se você forma os grupos no seu curso. E a última pergunta é sobre a prova. Elas perguntaram onde que faz essa prova, né? E também quanto que é o investimento para fazer o TOEFL e o IELTS. Tá, legal. Eu queria só fazer uma última questão, uma última pedido, se eu puder. Eu queria só compartilhar aqui o depoimento de uma aluna minha, que é médica, e essa semana eu disponibilizei o vídeo dela de depoimento sobre a preparação dela. Acho que faria bastante sentido para vocês que são da área de medicina. Ela é da área de cirurgia, então eu queria só disponibilizar esse vídeo, se você me permitir, Gabriele, e responder essas últimas questões, pode ser? Pode sim. E só mais uma coisinha. A validade do TOEFL e do IELTS é de 2 anos, não é? Eu posso responder isso logo depois do vídeo? Pode sim. Sim e não. Já posso dizer que sim e não. Vou explicar o porquê sim e não. Ok? Não sei se alguém aqui já visualizou, mas vamos lá. Olá, meu nome é Ana Luísa, eu sou médica residente de cirurgia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, no interior de São Paulo. Durante minha preparação para as provas de subespecialidade, eu notei a importância de ter um certificado de proficiência na língua inglesa, além de eu sentir a necessidade de voltar a praticar o inglês. Eu não conhecia o TOEFL, eu nunca tive contato previamente com a prova e eu não sabia muito bem por onde começar, além de ter bastante tempo para poder estar realizando a minha preparação, que eu pudesse acabar perdendo o foco no meio do caminho. Através de uma professora de inglês que eu tive na infância, eu entrei em contato com o Sandro e eu conheci o treinamento TOEFL Success. Já estou realizando há aproximadamente 2 meses e para mim é gritante a evolução que eu tive nesse tempo.
eu não conhecia a prova, eu não conhecia o formato, o que é cobrado. E aula após aula, semana após semana, eu já consigo perceber a minha evolução. Mais segurança na hora de fazer os testes e sabendo exatamente o que eu preciso para atingir uma boa pontuação. Além de me sentir mais motivada para poder estar estudando inglês também. E desde o começo, o que me chamou a atenção no treinamento é que o Sandro sempre deixou muito claro, né, qual é o objetivo do curso. A gente, então, saber o que precisa ser entregue para atingir uma boa pontuação, trabalhando e desenvolvendo cada etapa da prova para poder desenvolver aquilo que a gente ainda precisa melhorar para poder ter uma boa pontuação. Então, é isso aí. Vale muito a pena. Valeu! Essa é a grande Ana Luísa Bailão. E é bacana dar aula para ela porque ela tem uma irmã gêmea que também é médica. Então eu dou aula para elas, tipo, quem é a Ana Luísa, quem é a Ana Cláudia? É uma barata. Enfim, respondendo o que você perguntou, Gabriele, sim e não, tá? O que acontece com muita frequência é o seguinte, as pessoas que estão buscando fazer o TOEFL, fazer o IELTS, elas estão num processo seletivo. Estão aplicando para uma bolsa de estudo fora do país, né? Estão buscando fazer uma pós fora com muita frequência. E notem que para você aplicar para uma bolsa fora do país, você vai estar dialogando com uma universidade internacional, americana, europeia, australiana, não sei, canadense. E essas organizações, sim, que vão exigir que esse intervalo em que você fez o IELTS, o TOEFL, seja de, no máximo, 2 anos. Tá? Se você pegar as provas, em nenhum lugar delas você vai ver válido até o dia tal, ano tal. Não existe isso. Mas, para esses processos frequentes, né, eu posso dizer que 95% das pessoas com quem eu trabalho voltado para TOEFL, para IELTS, estão em busca de aplicar, né, se candidatar para algum programa acadêmico. E no edital dessas programações acadêmicas, é muito comum essa exigência de o seu score ter sido dessa janela dos últimos 2 anos no máximo. Tá claro? Então, para esses processos específicos, sim. Tem validade de 2 anos, sim. E elas perguntaram também quanto que a gente paga, né, para fazer essa prova e onde que a gente faz, igual essas que são online. Se é Bacana. Mesmo, onde que é? Perfeito, ótima pergunta. Sim, para ambos os testes, TOEFL e o IELTS, você tem a possibilidade de realizar a partir da sua casa. Eu posso dar mais informações para as pessoas que queiram saber. No início de maio, final de março, não lembro muito bem, eu fiz uma live com a diretora da ITS Brasil. ITS, que é aquela instituição norte-americana responsável pelo TOEFL. Nós fizemos uma live falando sobre o TOEFL Home Edition, que é essa modalidade já disponível no mercado desde o início da quarentena, da pandemia, início do ano passado, a partir da qual você pode fazer o teste em casa. Então, lá a gente fala sobre inscrição, as últimas atualizações, valores, esse tipo de coisa. E alguns centros aplicadores, tanto para o IELTS como para o TOEFL, já estão abertos. Então, fica a seu critério realizar a prova na sua casa, né, na conveniência da sua casa, ou em um desses locais, fica a seu critério. O TOEFL hoje está custando está custando exatamente $215. Eu não vou saber converter para real, né, porque a nossa moeda está flutuando demais nesse momento. Mas $215. Ao passo que o IELTS está na casa de $910, $950. Então, eu diria que o IELTS é um pouquinho mais em conta que o TOEFL. O IELTS, normalmente, você já tem a precificação em reais. O TOEFL é o dólar do dia. Só espero que ninguém me pergunte qual o dólar. Paralelo, câmbio, eu nunca sei qual é qual. Dólar de viagem, eu nunca sei. E quanto tempo tem que... Antes de fazer a prova, né? Você recomenda quanto tempo de preparação? Perguntaram também. Essa é uma ótima pergunta, Gabriele. Eu diria que isso vai variar absurdamente de pessoa para pessoa. Por que eu digo isso? Eu já ajudei pessoas a se prepararem para o TOEFL com 4 horas e meia de antecedência.
Teve um rapaz que me contratou. Eu dei aula para ele numa segunda-feira, 1h30, na terça, mais 1h30, na quinta seguinte, mais 1h30. Ele fez a prova na sexta seguinte, ou seja, no dia seguinte. E ele tirou 115 pontos. Ou seja, o inglês dele já era bem bacana, ele só precisava basicamente revisar, repassar alguma coisinha ou outra para se sentir realmente mais seguro para atingir uma pontuação bacana. Isso é a regra? Não, definitivamente é a exceção, tá? Definitivamente é a exceção. Algumas pessoas vão precisar de poucas semanas, 1 mês, 2, 3 meses, outros vão precisar de um semestre inteiro, outros quase um ano. Isso vai variar de acordo com uma infinidade de fatores. A sua disponibilidade semanal, tá? A sua disponibilidade para se dedicar fora os encontros, o seu prazo para realizar a prova. O que eu posso dizer é que tem muita gente que não se planeja bem. E ao não se planejar muito bem, muitas vezes ela tem 1 mês de preparação e o nível de inglês dela não é compatível com a pontuação que está sendo exigida. E notem que o meu trabalho é 100% focado em te ajudar com as estratégias, te explicar o caminho que vai te levar a sucesso no IELTS, que vai te levar a ter sucesso no TOEFL, através das táticas, das ferramentas. E o seu inglês, ele não é o fim nesse treinamento, ele é o meio, ele é a ferramenta que vai ajudar a gente a trabalhar, desenvolver, para, por fim, você aplicar essas táticas no dia da prova. Tá? Então, tem uma série de coisas que vai determinar quando que você faz. Mas, naturalmente, quanto mais tempo você tem para fazer algo tranquilo, melhor. Né? Mas é frequente também pessoas que me procuram na última hora, sei lá, 1 mês e meio antes da prova. Né? Muito comum, muito comum. Recomendo, não. Porque você faz no estresse, na correria, né? Enfim, acho que com tranquilidade as coisas tendem a ser mais bem-sucedidas. Obrigada, Sandro. Foi ótimo. Nós vamos encerrar agora por conta do tempo, mas foi um prazer ter você aqui conosco. O CA-FAMERV e também a FMSA Brasil UniRV agradecem, eu agradeço em nome deles. Muito obrigada pela sua palestra. Muito obrigado a você, Gabriela, e a todos presentes. Um ótimo fim de evento. Eu coloco à disposição.